Muito boa noite! Aqui Anderson Angioli, nessa live de terça-feira, já tradicional, nossa quarta live da nossa série, e falaremos hoje a respeito de autoridade moral e técnica. Este assunto que é tão importante para ti, projetista, vendedor de imóveis planejados, e por que não também falar aí para os colegas arquitetos, designers de interiores, até porque é uma dificuldade muito grande, principalmente para aqueles profissionais que estão ingressando agora, depois de se formarem, enfim, e aí tem algumas dificuldades com relação ao projeto, obra, e como se posicionar e o que devem saber para estarem fazendo os melhores projetos e, mais interessante ainda, estarem executando esses projetos com as equipes parceiras de marceneiros e outros fornecedores da melhor forma possível. Nós estamos hoje transmitindo pelo canal do YouTube e também pelo Instagram. Então, de repente, se tu está ali pelo Instagram e está com dificuldade de visualizar os slides, enfim, por conta da posição da tela, fica o convite, dá um pulinho lá no YouTube. Depois essa live ficará gravada também e tu poderá assistir depois tranquilamente. Então, vamos fazer aqui rapidamente a transição e começaremos. Então, com o título Autoridade Moral e Técnica, nós começamos com o primeiro dos entendimentos. O que é autoridade moral e técnica? Basicamente, é a compreensão dos teus colegas envolvidos de quão importante e quanto domínio você tem sobre os seus trabalhos. Então, é basicamente quanto você, como profissional, é conhecedor e é entendedor de todas as etapas que se refere a um projeto e venda de móveis planejados. E por que isso é tão importante? Primeiro, passo número 1. Sem o domínio de projeto, você apenas obedece. Isso significa que caso você não tenha o domínio num projeto, do seu projeto, o projeto que você está trabalhando, é muito provável que você tende a depois obedecer ou simplesmente aceitar o que as outras pessoas, os outros profissionais mais experientes que você entenderão para aquela situação. Por exemplo, se tu projetou uma cozinha e o pessoal da montagem está te ligando que tem algum problema, alguma coisa que precisa ser revisto porque o projeto não está de acordo ou alguma coisa nesse sentido, e você não tem o domínio do projeto, você simplesmente peca em alguns detalhes técnicos e isso para você talvez não seria tão importante, mas nessa hora você delega para alguém resolver, a pessoa lá adiante vai fazer, o montador ou instalador, por exemplo, ele vai tomar liberdade de entender e aplicar a melhor solução para isso. E aí você só fica na expectativa de que isso se resolva. Porém, é muito claro que quando a gente não pensa em todos os detalhes, alguém vai pensar por nós. E acaba que isso tenha um entendimento muito claro de que não se deve fazer isso. Você precisa conhecer todas as instâncias. Com relação ao projeto, não é diferente. Você vai entender, então, de todas as condições do teu projeto, até para que depois, caso alguém te ligue com algum problema, você possa resolver. E coloque na sua cabeça, quem deve comandar essas questões de projeto é você e não um terceiro. O montador está ali para fazer a função de instalar, mas ele não deve interferir em soluções técnicas, em soluções de projeto, que essa sim é a sua função. O passo número 2, quem decide como fazer é você. Então, para a gente entender como isso funciona, basicamente, você precisa compreender que a sua função como projetista, ela também deve ser a função principal do projeto em todos os sentidos. Então, por exemplo, assim, o montador diz, como é que eu devo prender esse armário? Se vai ser qual tipo de fixação? Você, como projetista, você precisa ter anteriormente o conhecimento de como isso é feito. Isso significa entender que o teu projeto ele precisa estar resolvido em todas as etapas, seja ela a etapa da plasticidade, da questão estética, né? A questão da funcionalidade também e a questão de instalação, a questão técnica. Ele precisa estar funcionando.
Então, você não deve ser pego desprevenido quando, por exemplo, um instalador que vai fazer uma reunião de projeto contigo e pergunta para ti, como é que eu vou prender aquele painel de TV, né, o painel do home ali, como é que tu pensou que na fixação dele? Aí você para e pensa e diz assim, eu não sei. A partir do momento que a gente não sabe, nós projetistas, nós não sabemos como o nosso projeto vai ser instalado, você fica claro para aquela pessoa que você não pensou na etapa, né? Você não pensou, por exemplo, que aquele painel extremamente largo, ele acaba sendo muito pesado e que provavelmente não vai ser possível fixar daquela maneira. Ou ainda que vai ser preciso utilizar algum sistema de fixação diferenciado do que normalmente se utiliza. Então são todas essas condições, todas essas situações que você precisa sim estar entendido. Mas como eu devo conhecer essas etapas de montagem e fixação se isso eu não sei, eu sou novo e por vezes isso ninguém me passou? É exatamente isso que você deve entender e prever para ir em busca do conhecimento. E onde nós buscamos esse conhecimento? Com marceneiros, com instaladores, com profissionais de projeto mais experientes que você. Agora, independente de onde você busca essa informação, o que tu precisa saber é que quem decide como fazer é você e não ele. E não o montador, o instalador, o auxiliar de montagem, nada disso. Quem domina o projeto entende de como ele vai ser executado. Isso significa, novamente, que você precisa dominar essa etapa muito bem. Lembrando novamente, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda ali no chat. Na medida do possível, nós vamos respondendo também. Quem sabe a gente pode te auxiliar aí em alguma dúvida que você tenha ficado. Passo número 3. Você é o vínculo da empresa com o cliente. Então, por exemplo, o montador te liga dizendo, olha, vou ter que fazer aqui uma modificação, vou ter que prender de um outro jeito, porque do jeito que tu mandou para a gente não vai dar, e eu vou fazer. Lembra que o vínculo do teu cliente com a empresa, né, com a fábrica, é você. Você é o projetista vendedor. Então você é quem recebeu o cliente, você fez um briefing com ele, você fez o projeto, você apresentou o projeto, você fez ajustes, você apresentou esses ajustes e você fez então a venda. A partir daí, você é a cara da empresa para o seu cliente. A partir disso também significa que nenhuma outra pessoa, mesmo em etapas posteriores, conferência de projeto, medição, liberação técnica, montagem, logística, enfim, tudo que se refere ao projeto do teu cliente não deve ser decidido sem o seu conhecimento. Isso significa porque no momento que alguém lá adiante, na montagem ou ainda na entrega, enfim, muda alguma situação já prevista, cria todo um caos que depois você não vai saber como resolver. Mas o montador ele tem mais experiência que eu deixo para ele resolver para mim e é melhor, eu acabo não me envolvendo. Saiba que isso é um verdadeiro tiro no pé. A partir do momento que nós não entendemos essas etapas e a partir do momento que nós não entendemos que isso é muito importante para que o trabalho seja bem feito, você tende a pecar em muitos quesitos. Então, assim, se por acaso tu tem alguma dúvida, se por acaso tu ainda tem alguma dificuldade nessas questões, não custa chegar, o montador te ligou, deu um problema sério, você senta com ele, vê uma solução com ele e depois você passa para o teu cliente. Lembrando que isso é muito importante. Acontece, por exemplo, de um produto chegar avariado ou ainda uma furação ela está diferente do que deveria e aí você precisa fazer um ajuste na hora. Tudo precisa ser dominado, você precisa então se cercar e estar atento a todas essas condições. Então, se é você o vínculo do cliente com a empresa, significa que o montador, o auxiliar, ele tem um papel importantíssimo nessa etapa, mas ele precisa necessariamente te comunicar. E a partir daí, você entende, você resolve e você passa adiante. Jamais, digo assim, jamais mesmo deixe isso a cargo de outra pessoa, sob pena da solução não ser a mais adequada e você tem que se justificar para o teu consumidor cliente, né, o consumidor final, de uma situação que você nem sabe. Isso é uma das piores cenas, é um dos piores cenários que tu pode passar como projetista vendedor, porque você vai ter que justificar um erro, um problema que você nem sabe de onde vem. Então, fica claro isso. Você é o vínculo da empresa, se porte como deveria e então trate de entender tudo isso
antes mesmo de avançar para as etapas seguintes. Passo número 4, uma das maiores dificuldades de profissionais de projeto que estão ingressando agora, ou que têm pouca experiência ainda, né, é levar um verdadeiro carteiraço de um profissional mais experiente. Por exemplo, um montador de móveis, ou ainda um instalador-chefe, né, uma pessoa mais experiente que você, chega, não, é assim porque eu já trabalho nisso há muito tempo, e então quer dizer que eu já trabalho nisso há muito tempo e você que é novo, então você tem que ficar na sua. Não necessariamente isso é verdade, né? Você precisa, sim, ser humilde, obviamente, mas evitar esse carteiraço. A partir do momento que você compreende isso, mesmo que você seja novo, esteja há pouco tempo no mercado, você precisa prever essas etapas, e mesmo que na sua frente venha um instalador com muitos anos de experiência, você precisa, como eu falei anteriormente, dominar o seu projeto, porque isso vai fazer com que ele te respeite e ele considere a sua opinião, mesmo você sendo novo nesse mercado. Eu cito um exemplo de uma montagem da qual fiz o projeto, enfim, e aí o projeto de arquitetura foi para uma fábrica de móveis fazer, então, o orçamento e depois, posteriormente, fazer o fornecimento. E estava eu acompanhando a montagem, como arquiteto da obra e tudo mais, e aí eu percebi algumas inconsistências, algumas inconformidades no produto da montagem de uma cozinha. E aí, quando eu questionei a pessoa responsável pela montagem, enfim, um montador, eu tratava ali da contrafrente da gaveta, né, que é aquela peça que é unida, que une o corpo da gaveta à frente da gaveta. Ela tem algumas funções, dentre elas, facilitar a regulagem. E eu perguntei por que ele não instalou a contrafrente da gaveta. E ele, numa tentativa de me dar um carteiraço, ele me disse não, que ele já trabalhava aí há 18 anos instalando para diversas empresas, inclusive renomadas no mercado, e que nunca precisou instalar a contrafrente. Ou seja, se eu sou um profissional novo no mercado, por vezes eu vou entender aquilo como uma verdade absoluta. Vou abaixar a cabeça e se o montador falou, está falado. Mas, no meu caso, que compreendia sobre o assunto, eu justifiquei com ele. Disse, não, olha, isso não necessariamente é uma verdade. Aqui a gente precisa que tenha essa contrafrente. Primeiro, porque a gente projetou dessa forma. Segundo, porque vai facilitar muito na hora de fazer as devidas regulagens. Aí ele meio que desconcertou e ficou sem saber o que falar. É óbvio que a gente não precisa também responder grosseiramente, nem brigar com ninguém, mas você precisa conhecer. No momento que você conhece as minúcias do projeto, as minúcias da parte técnica, muito provavelmente que ninguém vai te dar um carteiraço dizendo que ele trabalha há muito tempo e que é daquela forma mesmo e você tem que aceitar. Não caia nessa. Mesmo você, projetista, vendedor, arquiteto, designer de interiores, mais novo no mercado, saiba que tudo tem um porquê e tudo pode ser melhorado. Se por acaso um profissional ali da montagem ou um profissional da chefe de instalação quiser resolver de uma forma muito rápida, sem querer buscar uma solução melhor, saiba que sempre tem como fazer. Basta que para isso você se especialize e que você conheça sobre o assunto, que é justamente o que eu estou falando até agora. Construa a sua autoridade moral e técnica. Autoridade moral, principalmente porque você deve lidar com os seus colegas da melhor forma possível, né? De forma respeitosa e tudo mais. E técnica, porque você precisa conhecer todas as situações envolvendo o mobiliário. E o quinto passo, então, assim, seja o primeiro a reconhecer o seu erro. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses vários anos de entendimento e de trabalho no segmento moveleiro, é que é muito claro. Obra é uma coisa que é muito variável e a gente tem muitas variáveis que nós não controlamos. E isso, inevitavelmente, vai acarretar em algum erro, seja erro seu ou seja erro da sua fábrica ou de um profissional colega que, inevitavelmente, aí, em alguma parceria com você, possa acarretar num problema, numa situação onde precisa ser resolvida, né? Achada uma solução. O primeiro ponto, que já de cara é sabido que não dá certo, não funciona, porque isso só vai te queimar no mercado, é você sempre achar uma desculpa, colocar a culpa em alguém, seja no transporte, seja na fábrica, seja na montagem,
sabe, aquele profissional que nunca é culpa dele, é sempre culpa de alguém, então, não seja essa pessoa. A partir do momento que você, por algum motivo, não interessa o tipo de problema, se você erra e consegue detectar esse erro, primeiro, esse erro vai te ensinar muitas coisas. Segundo, tu precisa reconhecer para resolver a situação. Não tem problema, quando a gente é novo no mercado, e mesmo depois de muito tempo, a gente também erra. Isso é uma coisa clara. Mas quando se é novo no segmento de projeto e venda de imóveis planejados, a gente vai estar cometendo alguns erros, né? Quase que diários, na tentativa de acertar. Alguns erros serão de ordem maior, de erros mais importantes, que farão com que a solução também seja mais cara, mais invasiva. Já outros são erros simples, que é muito mais fácil de resolver. Independente do teor, independente do tipo do erro, do equívoco que tu tiveres, é sempre importante tu entender que tem como você se retratar. Então, primeiro assim, a humildade de você entender que o erro foi seu e que você vai em busca da solução vai te levar num patamar superior a profissionais que simplesmente querem empurrar esse erro para alguém. Então já começa por aí. Então, sim, você vai errar, isso é muito certo. Isso é muito claro, se você é novo, saiba disso. Né? Mas que bom que você erre e que aprenda com esses erros. Agora, mais importante disso tudo é reconhecer, caso você vá, então, que tenha que se retratar com o seu cliente consumidor final, indicar, olha, aconteceu isso, realmente houve um erro aqui, mas nós já estamos trabalhando na solução. E mais do que encontrar o erro, você precisa trabalhar na solução. O erro aconteceu, paciência, mas nós precisamos encontrar e trabalhar para a melhor solução possível. Se o erro for de um montador, tratando numa montagem, por exemplo, você também não precisa xingar o montador, né? Não precisa também dar lições de moral para ele e nem sair anunciando para todo mundo que o montador errou por algum motivo. Ao contrário, você deve entender com ele qual foi esse erro e ajudá-lo a trabalhar na melhor solução. Por exemplo, uma das maiores situações que ocorre é o montador, por vezes, furar uma peça errada ou fazer um recorte e que essa peça seja inviabilizada, né? Ela acaba sendo descartada. O que precisa ser feito? Pedir uma peça nova. Então você precisa antecipar. Se vem o consumidor final ali acompanhar também, você indica, olha, houve aqui um equívoco, nós já estamos trabalhando e dentro de tantos dias chegará uma peça nova. Ok, tá tudo certo, acontece. Ninguém gosta de ouvir, né, que a montagem vai atrasar um pouco mais, pensando como consumidor final, mas ele vai entender que você, embora reconheça um erro, já está trabalhando para a solução. E isso sim, isso é muito válido. Isso é muito nobre e faz com que você você seja reconhecido também pela forma como lida com os problemas. Porque se tem alguma coisa que é certo, é que você vai lidar, trabalhando com projetos de imóveis planejados, você vai lidar com muitos problemas. Por hoje era isso, eu quero agradecer mais uma vez a quem assistiu a live e quem vai assistir a live posteriormente aí no canal do YouTube. Então fica aqui mais uma vez meu agradecimento. Essa foi a live de autoridade moral e técnica, como profissionais da área moveleira, principalmente projetistas, vendedores, arquitetos, designers de interiores, podem construir a sua autoridade moral e ter muito menos problemas com relação a projeto e execução dos seus projetos de imóveis e projetos de interiores. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!